E aí, galera, tudo bom? Vamos continuando aqui com as nossas aulas, não é? Os nossos descritores de SAEP. E hoje a gente vai para o descritor 11, tá ok? Vamos continuar nessa empreitada aí, não é para a gente ver se a gente conclui, né, os 37, tá bem? Hoje também é um assunto bem fácil, não é bem simples de ser abordado, não é coisas que vocês veem no dia a dia, tá bom? Vamos lá continuar aqui. Deixa eu só ficar aqui de lado para a gente dar início aqui, tá ok? Então é isso aí, né? SAEP 2020, matemática, nono ano, comigo, professor Marcelo Oliveira. E o descritor 11, ele se trata do seguinte, pessoal, ele quer que você aprenda a reconhecer ciclo, né, e circunferência, ou seja, saber qual é a diferença entre ciclo e circunferência, né? Tem uma diferença aí, muita gente se confunde, muita gente acha que é a mesma coisa, mas tem diferença, tá certo? Reconhecer ciclos, circunferência, seus elementos e algumas de suas relações, tá bom? Então a gente vai aprender isso aí. Conteúdo simples, vem lá do sexto ano, vai até o nono ano, cada ano que vai, a gente vai vendo com um pouco de complexibilidade a mais, não é isso? No decorrer dos anos. Mas vamos lá, tá bem? Então vamos aí, né? Circunferência, né? Então vamos ver o que é circunferência, tá bem? Então é o seguinte, né? Esse descritor, ele verifica a habilidade para reconhecer os elementos de circunferência, né? Tais quais o raio, o diâmetro, a corda, o arco, o ângulo central, o ângulo inscrito, o ângulo externo, secante, tangente. Além disso, ele permite identificar os elementos de um círculo, tais quais setor circular, segmento circular e anel circular, bem como algumas relações entre eles. Então, aqui, a gente vai focar mais, pessoal. Então, a gente vai focar mais aqui o que é raio, diâmetro, também, corda, tá certo? A gente vai ver também posição relativa entre retas e circunferência, né? Reta secante, reta tangente e algumas relações, tá ok? Então, eu digo aqui o que aqui avalia, né? Então, esta habilidade é avaliada por meio das atividades nas quais se reconheça, por exemplo, que o diâmetro de uma circunferência é o dobro do raio, que o diâmetro é sempre maior que qualquer corda e que os ângulos centrais concluentes correspondem a arcos concluentes, tá certo? Então é isso aí. Vamos lá, o texto de apoio diz o seguinte, tá? Uma circunferência constitui um conjunto de pontos que tem a mesma distância fixa até C. Esse C, pessoal, seria um ponto central da circunferência, né? Essa distância fixa consiste num raio, que geralmente é representado pela letra E. Os círculos, por sua vez, são compostos por todos os pontos da circunferência e por seus pontos interiores. As imagens a seguir ilustram uma circunferência e um círculo, né? Então, veja bem. A circunferência, pessoal, é somente o conjunto de pontos que tem a mesma distância do centro, né? Então, eu tenho o centro aqui, ok? Então, o que é que eu fiz? Eu calculei uma distância aqui e botei um ponto aqui, né? Depois, a mesma distância, eu coloquei outro ponto aqui, né? E fui colocando pontos, 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 até fechar essa linha aqui, ó. Tá vendo? A borda, no caso. Então, a circunferência é somente essa linha aqui, tá certo? Que é esse conjunto de pontos que tem a mesma distância do centro, né? Quem tem alguma pessoa que trabalha na construção civil, né, principalmente pedreiro, ele sabe o seguinte: se você quiser desenhar uma fossa séptica redonda ou então um tanque em forma redonda, ele bate um ponto no centro, né? Ele coloca lá uma distância determinada e ele risca, né? Ele amarra lá um barbante, né? Ou uma linha, ou um fio, e ele vai, a partir daquele centro, não é daquele ponto no centro, ele risca uma linha em sua volta, né? Fechando o círculo. Então, o que acontece? Lembrando que, como o barbante ele normalmente não diminui, não é, tem que ser sempre esticadozinho, então, todos os pontos da linha lá que foi marcada, eles têm a mesma distância do centro, tá certo? Então, isso aí é que é a circunferência. Então, né? Então, a gente usa no dia a dia. Já o círculo, pessoal, é o seguinte: o círculo é a área delimitada pela circunferência, né? Então, a circunferência é somente esse conjunto, ou seja, essa linha. Já o círculo é toda essa área aqui, ó, né? Toda essa área aqui que está dentro da circunferência, essa área aqui é chamada de círculo, tá bem? Então, a diferença de círculo e circunferência é extremamente essa, né? O círculo
é a área que está dentro da circunferência com a circunferência, e a circunferência é somente o conjunto de linhas, né, o conjunto de pontos que formam uma linha e está à mesma distância do centro, tá ok? Então vamos lá. Elemento da circunferência e do círculo, né? Vou focar aqui mais nos elementos da circunferência, né? Então o raio é a distância entre o ponto de uma circunferência e seu centro, ou seja, o raio do círculo consiste na distância entre a borda do círculo e o seu centro, tá ok? Então, se eu tenho lá qualquer distância do centro até a borda, eu chamo de raio, né? É o que a gente pode observar, né, nas rodas de bicicleta, de moto, né? Aquela hastezinha, né? O ferrozinho que vai do cubo lá no centro até a borda, né? Até o aro, a gente chama de raio, né? Porque justamente ele é a distância do centro até a borda, tá ok? A corda é qualquer segmento de reta que liga dois pontos. Lembre-se que o centro não é o ponto da circunferência. Então, na verdade, uma corda é dois pontos ligados à circunferência, né? Eu ligo um ponto ao outro, mas ele não passa pelo centro, tá certo? O diâmetro constitui uma corda da circunferência que contém o centro. Dessa maneira, o diâmetro é maior que a corda possível na circunferência e sua medida é igual a 2 vezes o raio. Ou seja, o diâmetro também eu vou ligar dois pontos na circunferência, só que ele vai passar pelo meio, tá certo? Pelo centro da circunferência. A corda não passa, né? Então, como a corda não passa pelo centro, ela é menor, né? O comprimento da corda ele é menor do que o comprimento do diâmetro, né? E como o raio vai da borda até o centro, né? Logicamente, se eu sair do centro novamente e eu da borda, né, eu tenho um diâmetro, ou seja, o diâmetro é 2 vezes o comprimento do raio, tá ok? E eu tenho uma flecha também, né? Que é um segmento de reta que une o ponto médio da corda, certo? Ao ponto médio, né? Da circunferência, no caso, né? Então, vamos ver aqui o exemplo bem simples. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho uma circunferência aqui e eu tenho lá os seus elementos, né? Então, veja que aqui eu tenho o centro. Veja que essa linha aqui, que vai do centro até a borda, eu chamo de raio. Tá vendo? Já aqui, ó, tem o diâmetro. O diâmetro vai desse ponto a esse, dois pontos da circunferência e passa pelo centro. Tá vendo? Como o centro aqui está, né, a distância maior aqui, né, a distância maior entre um lado e o outro da circunferência, né? Então, nesse caso aqui, o diâmetro é o maior segmento que eu posso tirar. Já a corda é aqui, eu tenho dois pontos, só que ele não passa pelo centro, tá vendo? Não passa pelo centro, tá certo? E eu tenho aqui, né, uma flecha, que uma flecha ele liga um ponto da circunferência até o centro da corda, estão vendo aqui? Né? O centro da corda, no caso, até o centro do arco, né? Eu tenho o arco aqui, também, então eu chamo isso de flecha. Agora vejam bem, né? Como foi falado, veja, eu tenho um raio, né? Então o raio é qualquer ponto que vai da circunferência até o centro. Então eu poderia pegar esse ponto aqui, né? Deixa eu só exemplificar aqui, né? Eu poderia pegar essa distância daqui para cá, tá vendo? Isso aqui é um raio, não é isso? Eu vou chamar isso aqui de raio, tá bem? Vou chamar isso aqui de raio. E, pessoal, eu pegar a mesma distância daqui agora, né? Eu pegar essa distância daqui para cá, também é outro raio, não é isso? Também a gente chama de raio, né? Vou chamar aqui de raio, né? Então veja que daqui para o centro é um raio e do centro para a borda é outro raio. E de uma borda a outra é, certo, o diâmetro. Então eu tenho o seguinte, né? Bem fácil, eu tenho aqui o diâmetro vai ser igual a R, né? Mais R, né? Ou seja, o diâmetro vai ser igual a 2 vezes o raio, ok? Então tem essa relação, né? O diâmetro é 2 vezes o comprimento do raio, também. Então isso aí vai ser fundamental porque a gente vai utilizar daqui a pouco, tá bem? Então vamos continuar. Então aqui conhecemos os elementos já. Então vamos agora utilizar isso aí para a gente saber o comprimento da circunferência, né? Eu quero saber o comprimento da circunferência toda, daquela linha, né? Daquela linha que é o conjunto de pontos que vai, né? Que tem a mesma distância do centro, né? Então eu quero saber qual é. Então vamos pegar a circunferência, tá ok? Então eu tenho a circunferência,
Na circunferência, a gente tem lá o diâmetro, né? Que é 2 pontos da circunferência que passa pelo centro. E eu quero descobrir o comprimento, pessoal. Eu quero saber quanto mede essa linha toda, né, da circunferência, né? Que é o comprimento, né? Então, veja bem, isso aí tem uma história bastante interessante, né? Que lá no Antigo Egito já, os egípcios percebiam o seguinte, que toda vez, certo? Toda vez que eles dividiam o comprimento, né? Ele pegava lá, ele media o comprimento, né? Com a corda ou com o instrumento de medição. Toda vez que ele dividia o comprimento pela medida do diâmetro, né? Então ele fazia a borda lá, calculava o comprimento e ele calculava o diâmetro, e quando ele dividia esses dois valores, sempre dava um número, né? Dava o número 3,14, 15 por aí vai, né? Que é um número que ele é um número irracional, né? Ou seja, ele não tem nenhuma sequência, né? Não é dízimo periódico, nenhuma sequência, mas só que se a gente for dividindo, ele vai para o infinito, tá certo? Ele vai para o infinito. Então, sempre que eles pegavam o comprimento de qualquer circunferência e dividia pelo diâmetro, dava esse valor, independente do tamanho da circunferência, né? Isso aí vocês podem testar em casa. Se você pegar um copo, né, com a fita métrica lá, né, aquela fita de costureira que é flexível, se você dividir lá, se você envolver, né, o diâmetro, se você envolver a borda do copo, e se você dividir pelo diâmetro, sempre vai dar esse valor aí. Se não der valor exato, dá um valor aproximado, certo? Então, independente, se você pegar um copo, se você pegar, sei lá, uma taça, se você pegar uma circunferência maior, né, sei lá, um barril, ou se você pegar, desde que seja uma circunferência, certo? Não pode ser oval, mas se for uma circunferência, sempre vai dar esse valor próximo, né? E esse valor aí aproximado, que é 3,14, né, ele deram o nome da letra grega, né, que tem esse símbolo aí, que chamou de π, né? Então, o valor de π é aproximadamente 3,14, tá ok? Algumas questões ele coloca arredondadozinho para 3, tá bem? Mas se não tiver, você coloca 3,14, tá ok? Então é muito fácil, né? Se ele pega o comprimento dividido pelo diâmetro desse valor aí, π, então, né, a gente tem isso aqui, ó, se dividir o comprimento pelo diâmetro, dá o valor π. Por que eu quero saber isso? Porque numa circunferência, é mais fácil eu medir o diâmetro ou o raio do que medir o comprimento, né? Então, se eu conhecer o raio da circunferência, né, eu sei o comprimento, né? Até porque é o seguinte, imagine que o pedreiro ele quer desenhar uma fossa. Se ele fixa o ponto no centro e ele mede até a borda, então ele sabe qual é o comprimento do raio, né? Então a gente quer relacionar o raio, certo, com o comprimento da linha da circunferência, tá bom? Um perímetro, no caso, o perímetro da circunferência, vamos supor assim, né? Então, se a gente fizer uma relaçãozinha aqui, ó, meio pelos extremos, né? Então tem o seguinte, né? Eu vou pegar esse D aqui, né? Aqui tem um aqui embaixo, C vezes 1 dá C. D vezes π vai dar, né, π vezes D. Só que a gente sabe o seguinte, pessoal, que o D vale 2 vezes R, né? Então, se eu colocar aqui, vai ficar o comprimento π 2R, não é isso? Se eu organizar aqui, eu vou ter que o comprimento vai ser 2π, 2 vezes π vezes R, tá certo? Então, como o π é um valor fixo, a gente só precisa saber, se eu quero calcular o valor do comprimento, eu só preciso saber o valor do raio, tá ok? Então, o comprimento de uma circunferência, qualquer circunferência, só depende do raio. Quanto maior o raio, maior o comprimento. Quanto menor o raio, menor o comprimento, né? Então, comprimento da circunferência, 2 vezes o valor de π vezes o valor de R, tá bem? Continuando aqui, a gente tem o seguinte, né? As posições relativas entre a reta e a circunferência. Então, vou ter agora reta e circunferência. Eu quero saber a posição relativa entre elas, né? Então, vai ter o seguinte, quando a reta e uma circunferência tem apenas um ponto em comum, ou seja, quando eu pego uma circunferência e coloco uma reta que passa por ela, né, que toque somente uma vez, eu digo que essa reta ela é tangente, né? Então, eu digo o seguinte, né? Nesse caso, sendo P um ponto da reta cuja distância até o centro é C, seja menor possível, né? Então, ou seja, o ponto que vai de P a C, né? Ou seja, o ponto que vai da reta que toca na circunferência até o centro da circunferência é igual ao valor de R, né? É o raio da circunferência, né? Então, aqui, ó, né? Se você pegar aqui, ó, eu tenho uma circunferência, tá vendo? Tem uma circunferência, né? Tenho lá o centro C, né? Eu tenho uma reta aqui que eles tocam justamente nesse ponto P, né? Então, logicamente, a distância de P até o centro, como esse ponto está em cima da circunferência,
né? E o ponto que está em cima da circunferência até o centro é chamado de raio, né? Então, o valor de PC, a distância de PC é igual ao valor raio, né? E lembrando também o seguinte, né? Que essa reta para ficar, né, para tocar somente em um ponto aqui na circunferência, ele tem que ser perpendicular ao raio, né? Ou seja, esse segmento PC, né, é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com a reta, tá certo? Então, é essa relação, né? Já temos a reta secante, né? A reta secante da circunferência possui dois pontos em comum, ou seja, eu agora vou ter uma reta que ela vai tocar duas vezes na circunferência, ok? Como ela vai tocar duas vezes, né? Como toca uma vez a distância entre o ponto e o centro, e seria o raio, se eu quero tocar duas vezes, eu tenho que aproximar mais a reta do centro, não é isso? Então, logicamente, a distância que vai do ponto até o centro, ela é menor do que o raio, tá vendo? Estão vendo aqui? Ó, né? Eu quero agora que ela toque duas vezes, né? Então, eu peguei e aproximei mais ela do centro, né? Então, os pontos são A e B, né? E o ponto P que eu peguei aqui já não está em cima da circunferência, ele está dentro da circunferência, ele é interno. Então, logicamente, a medida que vai de P até o centro, ele é menor do que o raio, já que o raio tem que ir até a borda da circunferência, né? A circunferência, né? E é o seguinte, pessoal, como isso aqui, né? Como eu tenho aqui, ó, de A a C é um raio, estão vendo aqui, ó, ele está tocando aqui, e de C a B é um raio, então a distância de A até C é igual a de A até B, de C até B, né? Então, logicamente, eu vou ter aqui um triângulo, se eu pegar o triângulo ABC, eu vou ter um triângulo isósceles, né? Ou seja, com dois lados iguais, onde o lado AC é igual ao lado BC, não é isso? E pela semelhança do triângulo, aqui a gente já viu, eu vou ter dois triângulos congruentes aqui, ó. Eu tenho um triângulo APC, estão vendo? Ele é congruente ao triângulo, né, BPC. E a gente pode ver isso pela relação entre lado, ângulo e lado. É isso? Então, muito fácil, muito simples, né? Então aqui, ó, lado, ângulo, né? Então, tem o lado AC igual, o lado AC igual ao lado BC, o lado CP é comum entre os dois e eu tenho dois ângulos de 90 graus, né? Logicamente, esses dois ângulos daqui também serão iguais, os ângulos da base, né? O ângulo A e o ângulo B, certo? Então, essa é a relação. Reta tangente, toca uma vez. Reta secante, toca duas vezes, ok? Então, muito simples, muito fácil, né? Então, aqui agora ele tem uma questãozinha bastante simples, né? Ele deu o seguinte, a partir das retas indicadas na figura, qual é tangente e qual é secante, né? Como eu acabei de falar, tangente toca uma vez, secante toca duas vezes, na circunferência, né? Então, eu tenho uma circunferência aqui, não, de centro O, né? Eu tenho a reta U, a reta T e a reta S, né? A reta S não toca nenhuma vez, né? A reta T toca duas vezes, logo a reta T, ela é secante. E a reta U, pessoal, toca somente uma vez aqui, estão vendo? Eu estou com uma vez só. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, né? A reta U é secante, ou, desculpa, a reta U é tangente e a reta T é secante, né? Vamos ver aqui. Tangente S não é. Tangente U é tangente. E secante a T. Então, a resposta seria a letra B, né? Tá certo? Não é? Aqui eu tenho tangente U é tangente. Só que o S não. Tangente é S, secante é S também não, tá ok? Então, a resposta aqui seria a letra B, né? A reta U é tangente e a reta T é secante, tá ok? Muito fácil, muito simples, todas as questões são assim, tá ok? O outro é o seguinte, foi colocado exatamente no centro de uma mesa redonda com 1 metro de raio, um disco de vinil, né, um LP com 30 centímetros de diâmetro. Qual é a distância entre a borda do disco e a borda da mesa, tá ok? Então, eu tenho uma mesa lá de 1 metro de raio, então no centro dela eu vou colocar um disco com 30 centímetros de diâmetro. E eu quero saber qual é a distância da borda do disco até a borda da mesa, né? Então, para ficar mais fácil aqui, né, para a gente ver do que se trata, vamos desenhar, tá ok? Então, imagine que eu tenho lá, né? Eu tenho a mesa, tá bem? E eu tenho um raio dela, né? Deixa eu ver aqui, né? Então, tem um raio igual a 1 metro, tá ok? Então, esse raio aqui vai ser 1 metro, tá certo? Então, do centro para a borda eu tenho 1 metro. Aí, lá no centro dela, eu vou colocar aqui né? Vou colocar um prato,
né? Vou colocar um disco de vinil, né? Vou colocar um disco de vinil aqui, tá certo? Deixa eu pegar aqui. Vou colocar um disco de vinil que o diâmetro dele, né? Deixa eu pegar aqui o diâmetro. Deixa eu pegar o diâmetro aqui, né? O diâmetro vai de um lado ao outro, né? O diâmetro aqui, né? Esse diâmetro vai ter, deixa eu ver aqui, esse diâmetro vai ter 30 centímetros, tá ok? Então, deixa eu pegar aqui. Então, isso aqui vai ser 30 centímetros, tá ok? Então, como o centro da mesa está aqui, pessoal, o diâmetro, né? Então, logicamente, o raio, né, o ponto do centro da mesa até a borda do disco é a metade, né? Então, é 15. Então, na verdade, eu vou ter que pegar, para eu saber qual é a distância daqui, né? Deixa eu ver essa distância aqui. Eu quero essa distância aqui, ó, né? Da borda do disco para a borda da mesa. Então, isso aqui é o seguinte, né? Se eu tiver da borda da mesa até o centro, eu tenho 1 metro. Só que eu tenho um disco aqui, né? E eu quero saber, eu quero ter que descontar a distância do centro até a borda do disco, né? Que é a metade do diâmetro, que é justamente 15 centímetros, né? Então, na verdade, eu vou ter, né? Tem que converter as unidades, porque eu tenho centímetro e metro. 1 metro tem quanto? 100 centímetros. Então, eu vou ter 100 centímetros, né? Que é a distância da circunferência até o centro, né? Da a borda da mesa até o centro, né? Menos o raio do LP, né? Só que o raio, como o diâmetro é 30, o raio é quanto? É 15, pois é a metade, né? Então, essa distância aqui vai ser de quanto? Né? 85 centímetros, ok? Então, muito fácil, muito simples, né? É só tirar o desconto aqui, né? Da borda da mesa até o centro, 100 centímetros, né? Da borda do disco até o centro, 15 centímetros. Como eu quero saber da borda do disco até a borda da mesa, é só fazer esse desconto aí, tá ok? Muito fácil, muito simples, nada de dificuldade, né? Vamos ver agora o outro aqui. Imagine duas circunferências de centro A e B que se tocam exatamente no ponto X. Sabe-se que o raio da circunferência B é o dobro de tamanho do raio da circunferência A. A que distância entre A e que a distância entre A e B é de 9 centímetros. Com essas informações, determina a medida de raio AB e assinala a alternativa correta, né? Então, eu quero saber lá, eu tenho duas circunferências que se tocam no ponto X, e eu tenho que o raio de uma é o dobro do raio da outra, e eu quero saber, né, sabendo que a distância entre A e B, né, ou seja, o centro de um e o centro da outra dá 9, eu quero saber quanto é o raio de um e o raio da outra, né? Isso aqui é bem fácil, né? Fazendo assim, fica um pouco complicado, então vamos desenhar, né? Então, imagina aqui que eu tenho uma circunferência, tá ok? Eu tenho uma circunferência aqui e o centro dela, né? O centro dela aqui vai ser A, certo? Então, vou chamar aqui o centro de A, né? Vou botar aqui o A, tá bem? E eu vou ter outra circunferência, né? Vou ter outra circunferência aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vou ter uma circunferência aqui. Isso. Eu tenho uma circunferência aqui, né? Com centro B. Tá ok? Então, vou botar aqui o centro B. Então, a circunferência aqui com o centro B. Né? E ela se toca no ponto X, né? Então, vamos supor aqui que eu tenho um ponto aqui. Né? Deixa eu ver aqui. Ela se toca aqui no ponto. Né? E eu vou chamar esse ponto de X. Tá ok? Chamar esse ponto de X. Tá ok? E ele quer saber o seguinte, né? Sabendo que a distância entre A e B dá 9, então vamos supor aqui, né? Do centro para uma, do centro para outra. Isso aqui de AB, né? Essa distância aqui, AB é igual a 9 centímetros, né?
certo? E uma é o dobro da outra, né? Então, para a gente fazer isso é o seguinte, pessoal. Então, eu vou chamar aqui de R, né? Eu quero descobrir o valor de R. Eu vou chamar isso aqui de R A. Deixa eu ver aqui. E vou chamar esse raio aqui de RB, né? Porque eu quero saber o raio A e o raio B, né? Então, eu vou chamar isso aqui de RB. Tá ok? E ele tem o seguinte, né? Como um é o dobro da outra, pessoal, tem o seguinte, que o valor de RB, né? RB é igual a 2 vezes o valor de RA. Não é isso? Como um é o dobro do valor da outra, RA. Então, o que eu vou fazer? É muito simples, né? Eu sei que o que eu sei é o seguinte, RA, né? Mais RB, isso tudo dá igual a 9, né? Dá igual a 9. Se eu quero saber quem é o valor de RA e o valor de RB, né? Se eu sei o valor de RA, eu sei o valor de RB. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou substituir aqui, a gente não pode somar RA com RB porque são duas coisas diferentes, né? Quando a gente vê polinômio, não dá para somar. Mas eu posso fazer o seguinte, no lugar de RA, né? No lugar de RB, eu posso colocar 2RA, né? Então, vai ficar assim, RA mais 2RA, né? Já que RB 2 vezes RA vai dar igual a 9. Né? Então agora eu posso fazer a conta. Né? 1RA mais 2RA vai dar 3RA. Que isso vai dar igual a 9. Não é isso? Isolando o RA, né? E RA vai dar igual a 9, né? Dividido por 3. Né? Então, o valor do raio A vai dar igual a 3, tá ok? Então, no RA igual a 3, eu só tenho a seguinte opção, né? A opção da letra C. E agora, sabendo que os dois dá 9, então eu tenho isso aqui, ó. Veja, o RB dá para calcular aqui, ó. RB vai dar igual 2RA. 2 vezes. Mas quem é RA? 3. Isso aí está na cara já, que o valor de RB vai dar igual a 6, né? Até porque eu quero um valor, né? 1 deu 3, eu quero um valor que 3 mais ele dê 9, e é justamente 6. Né? Então, o raio de A é 3 e o raio de B é 6. Muito fácil, muito simples, sem nenhuma complicação, ok? E agora, pessoal, chegou a vez de vocês. Né? Então, muito fácil as questões aqui. Ó. Veja, observa a circunferência sempre P, né? Então, P. Né? Aí tem o seguinte, a medida do segmento P e B vale quanto, né? Ó, muito fácil. Né? Ele tem a medida de A até B, né, que é o diâmetro, e ele quer saber P até B. Né? Outra vez, né, outra aqui. Paula fez uma circunferência em alguns segmentos de retas, como mostra na figura abaixo. Qual dessa reta é tangente à circunferência? Né? Qual dessa reta é tangente? O que é tangente é que toca uma única vez. Né? Então, dá para você ver aí e assinalar muito fácil. Não é uma questão idêntica ao que a gente fez agora, ele deu o seguinte, né? Na figura, a circunferência de centro A e B toca-se no ponto X. Né? Então, veja o seguinte, ele quer saber quem é a distância de A até B. Né? Então, ele, aí na figura tem um raio de A e um raio de B, e muito fácil. Né? O diâmetro da roda do caminhão é 80 centímetros. Né? O valor do raio da roda do caminhão é quanto? Né? No valor do diâmetro, e ele quer saber o valor da roda. Muito, muito, muito fácil. Né? E o outro é o seguinte, né? Ele relaciona circunferência com fração. Ok? É muito fácil também, porque a gente já viu fração, né? Então, ele diz o seguinte, a figura a seguir é um círculo de centro no ponto O, dividido em 12 setores congruentes, né? Então, tem 12 partes. Imagine que a figura assim vai representar a superfície de um bolo que foi partido em 12 pedaços, né? Então, suponha que isso aí é um bolo que foi partido em 12 pedaços. Tudo do mesmo tamanho. O Pedrinho, que estava com muita fome, comeu toda a parte do bolo compreendida pelo setor AOE, né? Então, Pedro, né, comeu tudo isso aqui, ó. AOE, né? Comeu essas partes aqui. Né? Nessas condições, podemos afirmar que o pedaço do bolo que Pedrinho comeu representa o quê? Foi um 12avos do bolo, um quarto do bolo, um terço do bolo ou o meio do bolo. Né? Então, muito, muito, muito fácil, ok? Então, agora é com vocês. Né? Aguardo lá as respostas. Qualquer dúvida é só entrar em contato.
E é isso aí, pessoal, certo? Um abraço a todos e espero que a gente se encontre muito em breve.